Pessoal, vamos parar de falar besteira aqui, vamos falar sério. A notícia de momento, tá? A notícia de momento é dada pelo Wagner Martins, que o Grêmio não aprovou esse tempo e que permaneceu com o Léo Pereira por aqui, tá? E a notícia de momento do Léo é o seguinte: o Grêmio não vai bancar a grana que tem que pagar ao Ituano, que seria algo na casa aí... Perdão, algo na casa dos R$500 mil ao Ituano para ficar com 50% do atacante Léo Pereira e, portanto, pra permanecer com ele por aqui. Já tentaram me enganar, mas o Ituano tá indo longe demais, hein? Isso. 400 mil por metade do Léo Pereira. Não, é que o Grêmio já tem esse 50%, o Grêmio compraria o resto. Isso. Aí, tipo assim, ó, ele não deve ficar. Ele não deve ficar aqui pra próxima temporada. Ele chegou ontem no Grêmio. Chegou no meio do ano passado lá pro Transição. E veio do Corinthians, né? Veio do Corinthians, exatamente. A notícia de momento a ser repercutida é essa, tá? Que o Léo não deve ficar por aqui. Pelo que eu vi, o Edu Andreotti aprovou, né? Cara, com todo respeito ao Léo Pereira, né? Eu falo até isso no meu vídeo hoje, que vai ao ar às 1h30. 1h30 não, às 12h. Eu botei, enfim. Hoje, excepcionalmente, já deve estar indo ao ar. O Léo Pereira, nada contra o cidadão Léo Pereira, até porque pro cara chegar a ser jogador de futebol, meu amigo, é difícil para um baralho. É muito difícil. Quem já tentou jogar bola na vida sabe a dificuldade que é, o sacrifício que é. Pô, tu é criança, tá todos teus amiguinhos lá começando a beijar na boca na cestinha e tu tem que ficar em casa, porque final de semana tu vai jogar em Criciúma, sei lá, é complicadíssimo. O professor tá aqui do meu lado e foi bem mais longe do que eu, pode me dizer. Mas com todo respeito à história, à trajetória do Léo Pereira, ele não rendeu, né? Não rendeu. E aqui falando só do que ele desempenhou dentro do Grêmio esse ano, né? Que a gente vai avaliar esse ano o trabalho dele nos profissionais do Grêmio. Pode ser que daqui 1 ano, 2, o Léo Pereira se torne um grande jogador? Pode, não tá proibido. Pode acontecer, muitos jogadores demoram a estourar, né? Tem jogador que estoura com 24 anos, tem jogador que estoura com 19, enfim, não tem uma regra para isso. Mas tendo em vista o ano que passou, o Léo Pereira não fez por merecer uma compra do Grêmio de seu passe. Eu vou dar um contraponto nesse sentido por causa do preço. Eu acho muito barato. R$500 mil é um salário do Everton Cardoso. Pra tu comprar um passe de um jogador do Ituano, que é um jogador, querendo ou não, por mais que a gente não goste, assim, eu particularmente eu acho que ele não conseguiu comprovar nada, eu compraria pra reemprestar, pra ver se ele, pra fazer tipo uma aposta, pra ver se ele vai conseguir evoluir. Dentro de que cenário? Por exemplo, que tu falou do Eduardo Costa. Tu mesmo citou o Eduardo Costa antes, que quando ele subiu ele era muito fraco, ele tinha muitas eficiências, daí ele sai e ele retorna pro Grêmio com valências muito boas, assim, ele tinha potencial e tal. E eu vejo no Léo Pereira potencial para evoluir. Ele só não demonstrou essa evolução com a camisa do Grêmio. Mas ele é um cara que é ambidestro, ele joga muito bem com a direita e com a esquerda. Não bate nem com a direita nem com a esquerda. Eu sabia que vinha, eu sabia. E ele é um cara que Mas essa foi boa, bem bolada. E ele é um cara que tem... E ele tem muita velocidade. Então, dependendo de como tu trabalhar esse tipo de valência nesse jogador, pode ser que ele tenha evolução. Ele não conseguiu evoluir e a gente tem que também pensar o contexto que o Grêmio tá vivendo. O Grêmio tá vivendo um contexto esse ano de crise, de estar se reestruturando e muitas vezes botar o guri, tipo assim, resolve aí minha vida e ele não conseguiu resolver. Então tem muito do peso também da nossa avaliação em cima do Léo Pereira, do tipo, Léo, resolve pra mim. E ele não conseguiu resolver. Então, dentro da crise que o Grêmio tem, a gente não tem tempo pra esperar ele se desenvolver e melhorar o seu futebol e tudo mais, então a gente já faz a avaliação categórica. Léo Pereira não serviu. Então, o que eu tô pensando aqui? Como o valor é baixo, 500 mil, eu compraria. Baixo, né? Eu compraria o Léo Pereira. Naquelas, né? Quanto é que deve ganhar o Léo Pereira? Vai ganhar uns 200. Não. Acho que não vai renovar. Mas se tentaram fazer o primeiro contrato do Juan com 70, porque ele vai ganhar 100. Tá, mas vamos chutar por baixo. Tá na mesma turma? Não, é primeiro contrato de profissional, assim, né? Pro Juan. Vamos botar que ganha, não vai ganhar menos de 100. Ganha menos de 100. Eu acho que sim, cara. Se ele renova, se o Grêmio contrata ele, tu acha que ele vai ganhar 70 mil no Grêmio? Eu acho. Eu duvido, tem jogador no Grêmio que ganha. Tá, quanto é que ganha? Fala um número.
Diz o número. 50 50 mil. É. 50 mil não é quanto que dá num ano. Quanto vai fechar contrato de 4 anos com ele. Bota na caneta quanto é que dá. 600? Não, eu sei, Isso eu por entendo. ano. Isso aí vai virar 2, 3 milhões. Eu entendeu? entendo, mas ao mesmo tempo eu ainda vejo Entendi. no Léo Pereira valências para se desenvolverem. O que a gente tem que pensar de avaliação, tá? Como a gente tem um imediatismo, a gente precisa de jogadores que resolvam o nosso problema para agora, porque o Grêmio ainda está na zona de rebaixamento. Então tu olha pro Léo Pereira e pensa, não, o Léo Pereira não é esse cara para mim. O Léo Pereira não me serve agora para resolver o meu problema. Mas ele é um cara que tem quantos anos? Tem 20 anos? Tem quê? 20, 21 anos no máximo. No máximo. Ele é um cara que no Corinthians, ele já estava muito bem e a própria torcida do Corinthians reclamou muito quando o Corinthians perdeu ele. Hã? Devolvemos pra ele. A torcida do Corinthians reclamou Esse muito é o problema. quando o Corinthians perdeu o Léo Pereira pro Grêmio. E o Léo Pereira, quando surge, ele surge bem, ele surge muito a fim de jogo, sabe? Então eu vejo no Léo Pereira uma capacidade de evolução que ele ainda não demonstrou esse ano e eu tenho que considerar o contexto em que o Grêmio não está disponibilizando um ambiente para que ele se desenvolva. Não está disponibilizando um ambiente para que você tenha paciência, por exemplo. Eu preciso que alguém resolva agora. Talvez pro ano que vem, talvez para outro ano, o Léo Pereira possa ser útil sim. Eu consigo ver nele essas qualidades de velocidade, eu vejo nele essas qualidades de jogar bem com as duas pernas. Ele consegue muito bem com a perna direita e com a perna esquerda. Só que ele tem uma tomada de decisão horrível. E tomada de decisão é uma coisa que dá pra evoluir, dá pra melhorar, dá pra treinar. A única coisa que o único ponto que eu discordo nesse teu discurso, professor, discordo em alguns. é ele vai muito bem. Não, não, que ele não o vai Vini bem. Não É que acerta não, um é- drible, não acerta Não, um cruzamento, não. e não acerta Vocês um estão- passe. Ele Isso- é isso eu rápido, concordo. dá a bola no pé dele e não consegue Eu ser rápido. concordo com vocês, a tomada de decisão dele tá ruim, ele não tá conseguindo Não é só driblar. tomada. Só que ao mesmo tempo, ele consegue jogar com as duas Não. pernas, ele chuta bem com a Gente, direita e chuta bem com a esquerda. Gente, não dá. A gente tem que pensar uma coisa, é o Grêmio. O Grêmio, pra tu chegar no Grêmio, tu tem que estar em um nível muito alto. E outra coisa, fica o Léo Pereira, vai gastar lá 400, 500 mil. Mas que vocês acham que ele vai ganhar 50? Eu duvido muito que um jogador do grupo profissional do Grêmio ganhe 50 mil reais. Eu duvido. Não tem informação, duvido. Também não tô dizendo que eu tô certo. Só se valendo uma cervejinha, por exemplo. Tá? Mas o preço que isso vai se tornar... E outra coisa, tu vai insistir num jogador e tu vai barrar outros. Que tem outros pra subir. E aí, como é que faz com os outros da fila? Reforça o negócio que o professor falou, que também é minha tese. Faria esse investimento, mas repassaria o Léo. É, eu emprestaria. Botaria ele em outro time. Que tu vai Outro ter que time. pagar juntos, né? Não, aí que tá. Depende da negociação. Esse seria o custo. geralmente paga. Esse seria o custo do investimento. Sabe? Esse seria o custo de não investimento vale- não para vale, pagar vale. pra ver daqui a algum tempo. Eu acho que essa Eu renovação pagaria pra ver. com o Léo Pereira é mais ou menos a renovação do empréstimo do Luiz Fernando. Sabe? Que não fez por merecer, a gente investiu e ele veio. E eu vou te dizer uma coisa. Nessa- o essa Luiz comanda Fernando. diferente. E eu vou te dar a barbada. Não vejo. Essa O comanda Luiz também é Fernando. minha. E eu vou te dizer uma coisa Essa assim, ó. comanda também é O minha. Luiz Eu Fernando pedi no na hora. ano passado jogou muito mais, não é nem mais. Ele jogou muito mais que o Léo Pereira jogou esse ano. O Luiz Fernando. E olha Mas que o não Luiz jogou Fernando, nada. em nenhum momento, quando foi renovado o empréstimo do Luiz Fernando, é um empréstimo. Sim. O pensamento é um empréstimo. É tipo, ele vinha Mais aqui um ano. e ficar mais um ano tentando ajudar ali pra depois voltar pro E foi Botafogo. 1 milhão, se não me engano. 1 milhão. É, 1 milhão. exato. Nossa. 1 milhão por um empréstimo de um Não, jogador mas que eu ia não tô- vir pra não tô ajudar e falando voltar em pro Botafogo. valores, eu não tô falando O em que eu tô valores. pensando aqui Não, é... tinha opção de compra. Se o Grêmio quiser ficar, Eu fica. tô pensando na questão de Não, mas 1 milhão. investimento. 1 milhão. É. 1 Não, milhão. agora se o Grêmio quiser chegar lá e botar 1 milhão, Botafogo fica. É. Tipo, Mas não já é- foi não é um o- simples empréstimo. já foi Mas aí já é Vem- 2 milhões, não, né? Sim, mas não é, o que eu tô dizendo é o seguinte, não é um empréstimo, bate e volta. Não, bate, se quiser ficar, fica. É a opção do Grêmio. Mas essa eu acho que... Olha, a gente também tá discutindo aqui. É por merecimento. O SUS falando mal lavado. Assim, Exatamente. é um troço assim Exatamente. que, pô, não Eu- tem lá muita eu diferença no dentro- futebol. Só que a diferença é que o Léo Pereira é ainda mais novo e ainda mais barato. E é ruim por, igual. isso que eu acho que valeria Joga o ruim investimento. igual, sabe? E eu acho que o Léo Pereira tem coisas a melhorar muito mais Tem do que o Luiz tudo. Fernando. Não, Não, mas é que tá. Não, meu tem ponto é coisa assim, a ó. melhorar, Não, é. o meu ponto aqui que eu tô dizendo é. O Léo Pereira tem valências que eu não vejo no Luiz Fernando. O Luiz Fernando eu não vejo nada demais. E mesmo assim jogou mais que o Léo Pereira no ano. Não tenho essa Inclusive no ano certeza. passado. Não tenho essa certeza toda. É que o teu muito mais eu acho que é o que incomoda, que é porque, tipo assim, o Luiz Fernando também Não, não... no ano passado, o Luiz Fernando jogou muito mais que o Léo Pereira. O Luiz Fernando fez alguns gols no ano passado. O Léo Pereira surgiu esse ano, né? Mas Não, o Léo Pereira não, esse sim, ano... sim. Mas o Léo Pereira Nada. esse ano, ele se tornou titular em determinado momento. Porque tá? o Gui Azevedo Por e o conta Léo do quê que Chu vocês não acham? conseguiram. Porque o Gui Azevedo e o Léo Chu não conseguiram segurar a E vaga. porque quando no Gauchão, Que não- quando Ele ganhou teve tudo- zero mérito, será? Hã? Ele teve zero mérito, Não, será? não. Ele teve no Gauchão. Esse eu acho que é o ponto, Esse foi, sabe? o negócio foi o seguinte, o Léo Pereira ninguém sabia quem era.
Ninguém sabia quem era. O Léo Pereira vai de banco no bancozinho do Grêmio. E daí o Gui Azevedo começa a não jogar nada e meio que se machuca e ele entra e ele cava um pênalti que dá o gol do volante, aquele que eu gostava. Como é que era o nome daquele morto? O Araújo, Lucas Araújo. Lucas Araújo. Morto é Daquele morto. Gente, é jeito de falar futebol, é assim. Eu Morto gosto, quer eu dizer gosto. que não joga nada. Exato. Não jogava Isso. nada Eu mesmo, gosto. me enganei. Eu gostava dele, não jogava Te nada. apaixona fácil. E ponto. E o Léo Pereira fez aquilo. Não fez nada. Gente, pra tu investir um dinheiro, tem que dar uma olhada e ele ter essa justificativa de, não, peraí, o Guri foi bem. O Guri foi mais ou menos, pode. Não, ele foi mal, sabe? Ontem a gente tá botando o Everton Cardoso, porque o Jonathan Robert não... Trouxeu o Jonathan Robert. O Jonathan Robert de volta. Sim. Que ninguém aproveitou. Então... Mas é que tá, é que a minha argumentação não é com base no que ele demonstrou, é com base no que eu vejo de potencial para evoluir. O Luiz Fernando, por exemplo, eu não vejo velocidade, eu não vejo qualidade de passe, eu não vejo qualidade de finalização, eu não vejo nada no Luiz Fernando. Mas tu viu isso Mas no Léo Pereira? no Léo Pereira eu vejo velocidade, eu vejo qualidade de passe. Velocidade, ponto, deu. Cara, eu vejo coisas que o Léo Pereira, se bem trabalhadas, ele vai conseguir ser um jogador muito melhor do que o Luiz Fernando é. Que não vai nos servir igual. Não sei. Que a régua é muito baixa. É isso que eu não sei. Léo Pereira não acerta um drible, não dá um passe, não faz um gol. É que assim também, né, Dudu? Em outubro. Um ponto é Outubro? caro, né? Não, setembro. A gente tá em setembro, né? Um ponto é caro, né? Um ponto. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Da 1h30 até as 2h30 da tarde, todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali.